Júlio César, a verdade oculta por trás da ascensão que enterrou a República. Ele foi refém de piratas, marchou sobre a própria cidade, amou uma rainha estrangeira e morreu sob 23 golpes diante de estátuas de mármore que já não protegiam ninguém. Esta não é apenas a biografia de um homem, é a anatomia de uma ambição que se confundiu com o destino de uma civilização. Hoje você vai atravessar a névoa da lenda para entender a verdade por trás de Júlio César, a trama em que Roma Antiga treinou um gênio militar a vencer todas as batalhas, exceto a última, a batalha contra o tempo e contra a própria república que o criou. No início, havia um jovem de 13 de julho do ano 100 a.C., herdeiro de um nome antigo, parente de Caio Mário, órfão de pai aos 16, marcado por um mundo que trocava leis por espadas. Lúcio Cornélio Sulla venceu a Guerra Civil, tomou Roma como se fosse sua e transformou a cidade em aviso. Quem discordasse sangraria nas listas de proscritos. Júlio olhou para a cidade que amava e entendeu que sobreviver era estratégia. Refugiou-se nas legiões, partiu para o Oriente, lutou na Ásia Menor e ganhou a coroa cívica, não por sorte, mas por coragem, a coragem que Roma pagava com honra e lembrança. Foi então que o mar ensinou a ele uma lição de aço e sal. Piratas o capturaram entre ilhas e ventos, pediram resgate e riram do tom do prisioneiro, que exigiu preço maior porque dizia valer mais do que imaginavam. Prometeu vingança e foi escarnecido. Quando voltou à Costa Livre, reuniu marinheiros, armou navios com dinheiro emprestado e com promessa de glória. Perseguiu, venceu, crucificou os sobreviventes, cumpriu a palavra como quem escreve lei no corpo do inimigo. E Roma aprendeu um novo som para seu nome, Júlio César. A cidade repetia e ouvia nessa cadência a música do futuro. De volta a Roma, sem fortuna herdada, construiu prestígio com a voz, tornou-se advogado brilhante, incendiou tribunais com frases curtas e pausas longas que deixavam adversários em silêncio, voltou à política, perdeu a esposa Cornélia no parto e levou a dor como combustível. Foi à Espanha, administrou cidades, sufocou revoltas, parou diante de uma estátua gasta de Alexandre o Grande e chorou com 33 anos, comparou as obras do Macedônio com as suas, jurou que deixaria marca que não desaparece com a poeira. O juramento não foi feito aos deuses, foi feito ao tempo. Para subir em Roma era preciso dinheiro, votos, alianças. O tabuleiro tinha peças perigosas. Marco Licínio Crasso, o homem mais rico da cidade, comprava silêncio e favores. Pompeu Magno, herói de campanhas, acumulava triunfos e ciúmes. César costurou os dois, criou o que o mundo chamaria de triunvirato, uma liga informal que transformou rivais em sócios e a república em palco. Crasso garantia dívidas e influência, Pompeu garantia prestígio e exércitos, César garantia movimento, leis passavam, ruas eram pacificadas, pão chegava, mas sob o pão havia uma rachadura invisível. Quando riqueza, prestígio e ambição dividem a mesma mesa, o banquete termina em faca. A grande prova não viria na cidade, viria além do Rubicon, na borda do mundo romano. Ali vivia o mito das florestas e da resistência, a Gália, pedaços do que hoje é França, Bélgica, partes da Itália e Alemanha. Tribos célticas orgulhosas, reinos que guerreavam entre si. César entendeu que vencer não era apenas combater, era dividir, negociar, pressionar, prometer. Com 4 legiões em 58 a.C., iniciou a campanha. A batalha de Bibracte contra os Helvécios foi longa e disciplinada. Posicionou parte das tropas nas colinas, escondeu outra parte sobre árvores, reteve o ímpeto com escudos e pílon, golpeou a retaguarda no momento certo, venceu, perdoou alguns para trabalhar campos, acorrentou outros para vender em Roma. O aço pagou a dívida que o ouro não pagaria. A guerra não tem linha reta. Enfrentou suevos germânicos, atravessou rios, lançou pontes como quem lança destino. E quando a ilha distante subiu no horizonte como uma promessa, Britânia, ambição pediu mais. Tentou o salto, foi repelido por tempestades e carros de guerra. Voltou depois com mais navios, fincou estacas de acampamentos na Praia Fria, subjugou chefes locais, voltou à Gália com a reputação inflada e o Senado com medo. O medo é sempre o início de uma conspiração.
O ápice daquela campanha foi um cerco que mudou a literatura militar. O nome ressoa até hoje, Alésia. O adversário era o príncipe Arverno Vercingetorix, mestre da terra arrasada. Queimava aldeias e colheitas para negar pão às legiões. César respondeu com engenho, 2 anéis de fortificações em madeira e fosso, um para prender os sitiados, outro para conter o exército de socorro. Fome por dentro, aço por fora. Quando os reforços gauleses chegaram às colinas, a paisagem virou anfiteatro. Setas, pedras, escalas, tentativas de ruptura. As legiões seguraram os flancos. A cavalo, César percorreu segmentos críticos, enviou reservas no tempo exato. O ataque externo quebrou, o interno cedeu. Vercingetorix vestiu a armadura, cavalgou sozinho até o campo romano e entregou a espada. Naquele instante, a história oculta sussurrou para os que sabiam ouvir. Ao dar a Roma a Gália, César comprou não só riqueza e glória, comprou também o medo dos que governavam sem espada. Se essa leitura da história oculta de Roma Antiga faz sentido para você, se essa investigação sobre ambição e destino te prende pelo detalhe e pela pergunta que não se cala, deixe seu like. Isso ajuda este conteúdo a alcançar quem busca a verdade por trás de Júlio César e mantém viva a nossa jornada por segredos antigos que a tradição tentou esconder. Crasso, a metade financeira do triunvirato, morreria em Carras, enfrentando os partas. Sem ele, a balança pendeu para Pompeu. O Senado encontrou nele um contrapeso para conter César. Ordens vieram vestidas de legalidade. Desmobilize suas legiões, retorne para ser julgado. Atrás das palavras havia armadilha. César sabia que cruzar sem tropas seria entrar desarmado numa sala cheia de facas. A decisão não foi feita numa mesa, foi feita sobre um rio estreito. Na margem do Rubicon, ele sussurrou a frase que o mundo repetiria para sempre: Aleia iacta est, a sorte está lançada. Entrou na água com uma legião, as outras seguiriam. E com esse gesto, a República entendeu que o tempo havia mudado de dono. Pompeu evitou o choque em Roma. Partiu para o Oriente buscar reforços. César entrou na cidade sem saques, acalmou ruas, reorganizou finanças, deixou Marco Antônio para governar. Moveu-se com velocidade para a Espanha neutralizar forças pompeianas. Depois partiu à Grécia. O primeiro encontro decisivo foi desvantajoso. Em Dirráquio, Pompeu rompeu linhas e obrigou César a recuar. Mas derrotas ensinam o mapa do perigo. Em seguida veio a planície que apaga nomes e grava destinos. Farsalos, Tessália, agosto de 48. Cavalaria pompeiana ampla, infantaria em número maior. Veteranos de César sustentando o centro, com reserva escondida contra a carga de cavalaria. A poeira subiu, a reserva avançou na hora certa. A asa de Pompeu colapsou, a legião virou mar. Pompeu fugiu, a república perdeu sua última muralha móvel. A fuga terminou no Egito Ptolemaico, onde Ptolomeu XIII acreditou agradar, trazendo a César não um tratado, mas a cabeça de um romano. Em vez de gratidão, provocou fúria. César chegaria a Alexandria e encontraria não paz, mas outra guerra. A cidade queimava, intrigas. A irmã de Ptolomeu, Cleópatra VII, disputava o trono. Envolveu-se com César em estratégia e desejo. O cerco de Alexandria provou que a fortuna muda como o vento do Mediterrâneo. Navios virados, combate entre colunas e bibliotecas. O Nilo decidiu como juiz frio. Ptolomeu morreu, Cleópatra governou, e a capital do Nilo ouviu a frase que a posteridade transformou em brasão de autoconfiança. Depois de esmagar Farnace II no Oriente, César escreveu 3 palavras que cabiam em toda a campanha: Veni, vidi, vici. Vim, vi, venci. De volta a Roma, acumulava reformas, distribuía cidadania e calendário, nomeava magistrados, concentrava atribuições que antes estavam espalhadas para proteger o equilíbrio. O equilíbrio cedeu. A palavra ditador ganhou complemento que jamais deveria carregar: ditador perpétuo. 54 anos de idade, planos para uma nova campanha contra os partas, cerimônias públicas que soavam como coroas. No festival de Lupercalia, Marco Antônio ergueu um diadema como brincadeira ou teste. César afastou, mas o gesto ficou. Na sombra das colunas, cresceu um grupo de homens que acreditava salvar a liberdade, matando um nome. Cássio, Bruto e outros reuniram punhais como quem reúne argumentos. Se o caminho de César entre Gália, Farsalos e Alexandria te intriga pelo detalhe estratégico, se você quer acompanhar a engenharia política que transformou a República Romana num prelúdio de império,
Inscreva-se do O Enigma Global. Aqui nós caminhamos por batalhas e bastidores, por mitos e política, buscando a verdade por trás da Guerra Civil e das decisões que mudaram o mapa do mundo. Março de 44, Idos de Março. O Teatro de Pompeu seria a Câmara do Destino. Alertas foram escritos e ignorados, presságios sussurrados em corredores. Marco Antônio tentou impedir a entrada, mas a história tinha pressa. César sentou, pergaminhos foram oferecidos como se trouxessem petições, mãos tocaram a toga, punhais brilharam, os primeiros golpes confundiram, os demais se tornaram coro, ao fim o silêncio. Bruto estava entre os rostos, o mármore registrou não palavras, mas o peso de uma era sendo puxada para o chão. O corpo foi levado, a cidade não aceitou o vazio. Marco Antônio leu o testamento, o povo chorou, o fogo da pira tocou o Senado. Otávio, o jovem herdeiro, surgiria como Caio Júlio César Otaviano, e o sobrenome se tornaria título. César passaria a ser mais do que um homem, passaria a ser uma ideia e um aviso. A pergunta que resta é mais profunda que sangue e cargos. César matou a República ou apenas revelou que ela já estava doente? O equilíbrio que funcionava com costumes ruiu quando o peso das províncias, do ouro, das legiões e da fama superou a força dos velhos rituais. O que chamamos de golpe pode ter sido apenas o estalo final de uma estrutura seca. Ainda assim, a responsabilidade de um homem existe. Ele cruzou o Rubicon sabendo que a volta não tinha ponte. Escreveu leis como quem comandava legiões. Trotou competição por centralização. Venceu guerras externas e internas. Perdeu a única guerra que todos perdem, a guerra contra a soma de seus próprios aliados e contra a necessidade das instituições de sobreviverem a qualquer pessoa. Olhe de novo para a sequência que começou com piratas no Egeu, passou por colinas cercadas em Alésia, pontes sobre rios profundos, planícies gregas e salões egípcios. Veja o fio que costura acontecimentos distantes em uma única trama. Ambição, uma palavra que pode erguer cidades e queimá-las. Roma aprendeu cedo a premiar quem ousa. Quando um homem se torna a própria medida da cidade, a cidade ineditavelmente se mede por ele. E então a faca substitui o voto, o incêndio substitui o discurso, o calendário muda para lembrar que o mês de julho agora carrega um nome. Há quem diga que tudo foi inevitável, que outro teria feito o mesmo. Mas inevitável é apenas o tempo, o resto foi escolha. César escolheu enfrentar piratas, escolheu descer do cavalo para lutar ao lado dos legionários, escolheu perdoar inimigos quando a clemência servia ao projeto, e escolheu não obedecer quando a obediência significava o fim da própria obra. Alea Iacta Est não foi apenas sobre um rio, foi sobre uma mentalidade, uma convicção de que quem entende o tabuleiro pode redesenhar as regras durante a partida. Se esta investigação sobre Júlio César, Pompeu, Marco Antônio, Cleópatra, Otávio e a metamorfose da República Romana em império provocou perguntas em você, se uma frase, uma batalha, um gesto te fez repensar o que é poder e o que é destino, comente abaixo. Diga o que Roma te ensinou hoje. Qual decisão você acha que mudou tudo? Sua leitura ajuda a decifrar os mistérios da humanidade e a empurrar este trabalho investigativo para quem procura a história oculta contada com rigor e alma. No fim, restam as lições. Toda guerra civil começa muito antes da primeira lâmina. Começa quando a confiança se dissolve, quando a corrupção de intenção vira rotina, quando a busca por glória encurta a visão do futuro. E toda cidade que esquece isso produz o seu próprio César, alguém que parece solução enquanto é apenas o espelho da doença. Ainda assim, a memória é uma arma. Se a usarmos para compreender e não para decorar, talvez aprendamos a reconhecer o som do Rubicon antes do primeiro passo. Talvez aprendamos a distinguir o brilho do ouro do brilho do incêndio. Talvez consigamos escolher homens e não mitos para nos governar. A história de Júlio César não é apenas antiga, ela é atual porque o poder continua a prometer ordem enquanto pede silêncio. E nós continuamos a desejar líderes maiores que a lei quando deveríamos desejar leis maiores que todos nós. Quando você fechar os olhos hoje e ouvir o rumor distante de legiões marchando, lembre que cada passo marca o chão da nossa época também.
porque toda vez que uma sociedade premia apenas a vitória e esquece o custo, um general aprende a falar como estadista e um estadista aprende a pensar como general. E então o mármore fica escuro, a multidão grita, o fogo sobe e um sobrenome vira cargo. O passado nunca morre, apenas muda de forma. E no brilho das lâminas dos idos de março ainda é possível enxergar o sombra do futuro.